Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eh, Estamos nós aqui formando a nossa corrente interdimensional. E antes de iniciar a tratar do assunto que eu quero tratar hoje, nesse vídeo, eu quero lembrar a todos, né, que a gente disponibilizou um e-mail para quem desejar enviar alguma pergunta para a gente, que é o adilsonresponde1@gmail.com. E aí também, antes de a gente começar, se já desce aí, deixa o like, pode comentar aí também na parte de baixo do vídeo, compartilha se for interessante o assunto para você, tá bom? O que eu quero conversar aqui hoje é expor algumas coisas que têm passado aqui pela minha cabeça a respeito de um assunto que poucas pessoas gostam de tratar, mas que, infelizmente, nós convivemos com ele praticamente todos os dias e a todos os instantes isso está ocorrendo, que é o fenômeno da morte do corpo físico. E isso é algo que, enquanto para algumas pessoas incomoda e incomoda bastante, porque à medida que nós vamos envelhecendo, criando rugas na pele do rosto, o corpo vai modificando a sua estrutura, nós vamos percebendo que essas alterações físicas nos aproximam cada vez mais do momento que a maior parte das pessoas gostariam de adiar o mais que pudessem. Mas se existe algo nessa vida que é inexorável ou é inadiável, é esse momento que a maior parte das pessoas humanas gostaria de não pensar a respeito. Mas que nós vamos tentar pensar aqui, e pensar de uma forma bastante adulta, simplificada, talvez, ou nem tanto, mas o fato é que em algum momento isso vai chegar para todo mundo. Se você nasceu, certamente um dia você, esse corpo que você ocupa, um dia vai deixar de existir, pelo menos nessa forma física. E aí nós vamos ter que entrar numa série de assuntos que são bastante provocadores pela linha de raciocínio que eu pretendo traçar aqui, porque é algo assim que, para o nosso modo de existir, é algo que taxaríamos de natural. Ou seja, como eu acabei de dizer, se você, esse seu corpo, nasceu um dia, em algum dia ele vai morrer. E como é que é isso? Como é que é isso? Por que que isso se dá? Bom, aqui a gente faria uma introdução bem aprofundada, falando da entropia, falando dos processos que essa criação
acabou sofrendo, e diríamos que no nosso pequeno e estreito modo de pensar, embora encaremos isso como natural ou com naturalidade, aparentemente isso não deveria ser dessa forma. Por que que não deveria ser dessa forma? De que forma que deveria ser? Ora, muito simples. Nós deveríamos acontecer aqui dentro dessa criação, e acontecer significa aparecer, e a hora que nós nos dessemos por satisfeitos com aquilo que realizamos ou deixamos de realizar, simplesmente também desaconteceríamos. Isso seria o mais natural. Essa seria a forma mais, vamos dizer assim, digna de se acontecer para a vida, ou para uma vida, ou para várias vidas, e simplesmente, quando nos dessemos por satisfeito ou não com aquilo que produzimos, simplesmente desaconteceríamos. Simplesmente esse corpo se desfaria, se dissolveria num nada ou nos seus componentes químicos, e iríamos para um outro nível dimensional. Mas o que de fato é a morte? O que de fato se liga a esses conceitos de morte? Se eu fosse um médico e tivesse vivenciado muitas mortes e, obviamente, muitos salvamentos de vidas numa mesa de cirurgia ou em algum tipo de tratamento, talvez eu tivesse mais propriedade em traçar esse perfil do que significa para mim, ou do que significaria para mim, esse estado de inanimação, se é que essa palavra existe, de um corpo que um segundo antes, ou 2 segundos antes, ele era pulsante daquilo que a gente entende por vida. Mas 1, 2, 3 segundos depois, aquele corpo já não responde a mais nada, a mais nenhum estímulo que possa vir por meios físicos. E aí dizemos que esse corpo simplesmente morreu. Mas o que acontece realmente? Por que um corpo ele deixa de ser animado por algo que era pulsante e hoje já não pulsa mais dentro dele? Vamos entender algumas coisas. Primeiro, quando esse corpo, ou os nossos corpos, ou os corpos, como costuma chamar o nosso querido João Altair, os corpos de seres de vida curta, quando eles se formam a partir de processos químicos e eletromagnéticos. Mas como é que é isso? Bem, lá no princípio, quando um homem e uma mulher
se relacionam e em havendo as condições ideais, ou seja, a mulher ovulando e ocorrendo, de fato, uma relação sexual entre essas duas criaturas, o fato é que criaturas microscópicas, que são os espermatozoides, são liberados no interior do corpo feminino. E por algum processo químico e elétrico também, e magnético também, esses espermatozoides, eles sabem para onde e qual caminho tomar, em que direção e de qual ovário saiu um óvulo, que é o objetivo de eles estarem ali dentro. Ou seja, eles percebem quimicamente, eletricamente, magneticamente, qual o trajeto que eles devem seguir, se pela trompa esquerda ou pela trompa direita, onde está o objetivo que eles precisam atingir, que chegar até o óvulo e fecundá-lo. E a partir daí, a junção ou a liberação a partir do espermatozoide no interior do óvulo da sua carga de 23 cromossomos, ele libera esses 23 cromossomos dentro do óvulo e ocorre um pareamento com os 23 cromossomos que estão dentro do óvulo. E em ocorrendo esse emparelhamento, essa célula unitária, que ainda não é nada, que ainda não tem algo que pulse no seu interior, essa célula ela começa a se dividir. Mas ali, nesse estágio anterior, quando o espermatozoide, aquele que seria o mais apto, e aqui eu poderia explicar uma série de outras coisas, ou falar de uma série de outras coisas, como é dito no meio espírita mesmo, embora eu não seja espírita, não me considere espírita, mas é uma explicação muito boa. Quando o espermatozoide ele consegue, através do uso das suas capas proteicas, perfurar a parede do óvulo, aí ocorre uma fixação magnética de toda essa estrutura. Por que fixação magnética? Porque nenhum outro espermatozoide vai conseguir perfurar aquela capa proteica do óvulo. Somente um consegue. E, em tese, deveria ser aquele escolhido pelos níveis espirituais para fecundar aquele óvulo, porque aquela carga genética, ao se somar, deveria produzir o quê? Um corpo cuja genética atenda aquilo que dentro do meio espírita se chama ao karma daquela criatura que vai se formar e vai nascer para o mundo e vai viver uma vida. Então, aí, nesse exato momento, é que campos elétricos e magnéticos repelem todos os outros espermatozoides. E somente aquele que
depositou no interior do óvulo a sua carga genética, ou seja, 23 pares, perdão, 23 cromossomos com 23 cromossomos formam 23 pares de cromossomos, que é o que nós, seres humanos, temos na nossa carga genética. Então, esse seria o momento em que, em tese, o ser espiritual se ligaria, de fato, àquele óvulo. Então, aquilo que a gente já falou em outros vídeos aí, a tríade imortal, ela vai se ligar a esse óvulo e aqui é que se formam aqueles outros fantasminhas, outros três fantasminhas, que seria o corpo mental, emocional e astral, ou sei lá como a gente poderia chamar isso daí, e o mesmo se dá com esse nível mais elevado da tríade, que a gente chama de tríade imortal, que seria os corpos átmicos, búdico e manásico, né, referente aqui a alma, ao corpo mental superior e emocional superior. Então, quando essa tríade se liga, se imanta ao óvulo, aí é que ocorre, que de fato estaria ocorrendo aquilo que a gente chama de imantação ou, segundo o meio espírita, encarnação. Mas não é disso que a gente está falando, não é da formação. Mas a gente precisava falar disso para poder chegar naquilo que de fato vai ocorrer lá na frente, quando esse corpo, à medida em que nós o desgastamos através do trabalho, de noites mal dormidas, do uso de alimentos que intoxicam, que envenenam, do uso de cigarro, do uso de bebida, do uso de uma série de substâncias que, ao longo do tempo, esse corpo ele vai sendo desgastado. E a esse desgaste, a esse envelhecimento, a gente, olhando para isso, a gente vê que é a entropia agindo, atuando. Ou seja, o corpo ele se organiza e ele cresce até uma determinada idade. A partir dessa determinada idade, existe uma fase de estabilidade física, e a partir de uma determinada idade, que é aí seus 35, 40, 45, 50 anos, começa a ocorrer um declínio da vitalidade desse corpo. E esse declínio da vitalidade do corpo pode ocorrer por uma série de razões, como a gente mencionou, a própria alimentação, o próprio oxigênio que a gente respira, ele oxida, ele enferruja as nossas células e isso vai causando esse declínio ao qual a gente está se referindo. E esse declínio, ele é mais acentuado quanto menos nós tenhamos cuidado do nosso corpo. Aí a nossa aparência começa a mudar, os cabelos caem, a barba fica branca, a pele se enruga, fica flácida. Isso é um claro indicativo de que o corpo está em amplo e inexorável declínio. Até que vai chegar um momento em que podemos ter algum tipo de doença degenerativa, podemos ter
algum tipo de tumor, um câncer, um, qualquer problema, um problema no fígado, um problema no rim, os rins começam a não funcionar corretamente, o pâncreas pode falhar devido a processos de diabetes, e aí o organismo, ele, quando esses tipos de fenômenos físicos ocorrem no nosso organismo, ele tende a um processo de declínio mais acentuado. E à medida que um único processo ele se acentue, obviamente que isso causa um desequilíbrio, um desbalanceamento de outras funções orgânicas. E em causando um desequilíbrio de outras funções orgânicas, novos desequilíbrios acabam ocorrendo no nosso organismo até um determinado ponto em que ele entra em colapso. E entrar em colapso aqui significa o quê? Significa que, por exemplo, o nosso rim não está funcionando corretamente. O nosso fígado não está funcionando corretamente. O nosso pâncreas não está funcionando corretamente. Os nossos pulmões não estão funcionando corretamente. Por consequência, nós vamos tendo problemas arteriais e venosos, e isso acaba afetando principalmente a nossa região cardíaca, e isso, por consequência, acaba afetando todo o nosso sistema circulatório. E aí, o nosso fígado não consegue purificar corretamente o nosso sangue, os nossos rins não conseguem filtrar o líquido que circula no nosso corpo e auxilia na diluição do sangue, na diluição de uma série de substâncias que o nosso próprio organismo produz, e é onde ele acaba entrando em colapso por uma série de razões. Por uma série de razões. Podemos citar aqui, se uma pessoa que ela tem diabetes, fatalmente ela vai ter problemas circulatórios. Fatalmente ela vai ter problemas renais. Então, fatalmente, o corpo dela, em algum momento, mesmo que ela faça hemodiálise, em algum momento o corpo dela vai falhar. E aí, ela pode ir para uma mesa de cirurgia, receber um rim de algum doador, mas dificilmente ela vai receber um fígado, um pâncreas, ou mesmo um sistema pulmonar novo, ou mesmo um sistema cardiovascular, ou seja, da região cardíaca, aorta, veia cava, todos esses monte de veias e artérias que nós temos circulando o sangue no nosso organismo, e raramente dá tempo de ela receber uma doação, mesmo porque ela pode até receber uma doação, mas aquele órgão precisa ser compatível com o sistema sanguíneo da pessoa, porque senão o próprio corpo vai canibalizar aquele órgão e vai levar ele à falha. E é por isso que muitas pessoas, sendo transplantadas, acabam tomando uma série de medicamentos para inibir o organismo de atacar aquele órgão. Então, aí o que ocorre? Aí simplesmente vamos dizer que chegamos numa condição em que o limite do corpo físico foi atingido e aquele corpo simplesmente para.
ou por um problema cardíaco, ou por um problema de AVC isquêmico ou hemorrágico, ou por uma série de outros problemas, ou por uma trombose, alguma coisa assim, né? Mas o fato que é interessante, né? A gente normalmente pergunta, poxa vida, né? Fulano acabou desencarnando, né? Mas do que ele desencarnou? Cara, não existe um porquê que ele desencarnou. Existem vários porquês, mas o mais comum é porque o sistema nervoso central deixou de gerenciar os processos do corpo. E se você não tem o sistema nervoso central gerenciando, por alguma razão, que a pessoa teve uma parada cardíaca ou cardiorrespiratória, como se fala, e simplesmente as manobras de ressuscitação acabaram demorando deveras, e aí o que ocorre? Simplesmente o cérebro ele suporta aí um determinado período, 5, 3, 5, 8, 10 minutos, sem que o sangue esteja circulando, porque existe uma pequena reserva que mantém um mínimo, em um mínimo, as necessidades das células nervosas, dos neurônios. Mas em ultrapassando esse tempo, simplesmente passa a acontecer o quê? Os neurônios simplesmente morrem. Simplesmente eles morrem e ocorre aquilo que se chama de morte encefálica ou morte cerebral. Ah, mas o coração fizeram a ressuscitação e o coração está batendo. Bom, o fato de o coração estar batendo significa que novamente o sangue voltou a circular. Mas isso não é indicativo de que o cérebro não tenha sofrido nenhum tipo de dano, ou um dano superficial, ou mesmo um dano gravíssimo e irrecuperável, que é o que caracteriza a morte cerebral. E é por isso que os médicos fazem uma série de testes, mas o principal teste é olhar para a pupila dos olhos, e ver o nível de dilatação, se ela tem alguma reação diante de luz incidente na pupila, se ocorre uma contração ou não. Se ocorre uma contração, significa que existe ainda algum tipo de movimentação dos neurônios, no sentido de tentar preservar algo com o que se parecesse com aquilo que era ou com aquilo que já foi aquele ser humano. Mas e aí? Vamos supor que não tem jeito. Aquela pupila não retorna mais, não existe mais nenhum tipo de reação, o coração continua batendo, e aí o que resta aos médicos fazerem? Resta simplesmente chegar para a família e falar: olha, fizemos todos os testes que são preconizados para que se verifique a idoneidade encefálica e, infelizmente, não há reação. Esse ser que era seu parente, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, seu primo, seu sobrinho, infelizmente, essa criatura aqui nesse mundo já não existe mais. Mas o que de fato ocorre e aquilo que a gente não vê ou aquilo que a gente não percebe
mas aparentemente é o que está acontecendo com aquele ser. Bem, lá no comecinho do vídeo, nós falamos da tríade imortal que se imanta àquele corpo físico, basicamente havendo uma ligação com a tríade inferior, o mental, emocional e o corpo causal, ou perispírito, ou corpo astral, e o próprio. E essa tríade inferior é que está de fato ligada ao nosso corpo físico. Mas o que, que acontece aí? Lá, durante o processo de fecundação, a hora que o espermatozoide consegue perfurar a capa proteica do óvulo ou do ovo e começa a se transformar num, num aglomerado de células, dissemos ali que ocorre uma micro explosão de energia elétrica e magnética, que é o que fixa a tríade imortal, a tríade superior, a essa tríade que também se forma nesse momento da microexplosão. E aí, quando o corpo ele deixa de funcionar, o que ocorre é simplesmente a deterioração dessa ligação que havia entre essa tríade imortal e simplesmente ocorre a desimantação, o desligamento, o desenlace da tríade inferior. Mas as experiências, a memória ou as memórias, que são as únicas coisas que carregamos aqui, são absorvidas pelo corpo mental e emocional superiores. E em tese, a tríade inferior deveria se desfazer, se desagregar da mesma forma que ele se formou, ele se agregou durante a explosão da fecundação. Agora ele deveria, e normalmente isso acaba ocorrendo, também se desintegrar, pois que ele faz parte deste corpo físico. Ele não, essa tríade, ela não faz parte da outra tríade, a qual nós chamamos de espírito, alma. Dentro do espiritismo não se faz muito essa distinção, embora exista essa distinção. E aqui, alma mesmo, a gente poderia se referir ao corpo átmico. E espírito seria a junção do corpo átmico, búdico e humanásico, ou seja, do corpo emocional e mental superiores. Então, esses dois corpos absorvem toda aquela carga do mental e do emocional inferiores, e isso fica fazendo parte do acervo do espírito. Então, a morte nada mais é, ou simplificando bastante, nada mais é do que o quê? O desligamento do eu espiritual, da tríade superior,
com relação à tríade inferior que está ligado ao corpo físico. Então, dentro da revelação cósmica, o próprio Rogério menciona que esses três fantasminhas deveriam perecer e se diluir junto com o próprio corpo físico, apodrecer realmente, virar pó e retornar aquilo que o corpo sempre foi, que é o quê? Os átomos e as moléculas que passaram a compor esse corpo. Então, olhando para esse lado, nós diríamos o quê? Que a entropia desse organismo, ou seja, o nível de desordem devido à utilização da capacidade de produção de energia desse corpo, chegou a um tal estado que ele simplesmente colapsa. Então, a morte é o colapso da produção de energia, da produção de substâncias que, em tese, mantém esse corpo ativo, pensante, pulsante, que permite que esse eu que nós pensamos que de fato somos se manifeste, fale, haja, sinta, perceba, enxergue, ouça e, com isso, crie um volume de informações que vão ficar armazenadas dentro dessa caixa craniana sob a forma de arquivos memoriais. Arquivos memoriais, em tese, deveriam estar guardados nas sinapses ou nos microtúbulos que envolvem os axônios de cada neurônio, sob a forma de uma compilação quântica, vamos dizer assim. E por isso conseguimos guardar grandes volumes de informações, grandes volumes de lembranças, que são os nossos arquivos memoriais dessa existência aqui, desta vida que esse eu está vivendo. Mas aí, quando esse corpo entra em colapso por essa ou aquela razão, que são inúmeras as formas desse corpo entrar em colapso, problemas do próprio organismo, um acidente, um, um assalto, durante um assalto, você faz um movimento e a pessoa do outro lado da arma se assusta e atira em você, e você simplesmente o corpo colapsa devido a ferimentos, uma série de situações, ou seja, são inúmeras as possibilidades desse corpo de fato parar de funcionar. E parar de funcionar aqui significa que, num determinado instante, ou seja, um segundo antes, ele estava pulsante de vida. Um segundo depois, a vida já não pulsa nele. Não pulsa. E ocorre basicamente, e aqui obviamente que essa é a minha impressão, né? Não quer dizer que eu esteja aqui afirmando que seja assim. Como eu disse, eu não sou médico, sou só um ser pensante, um ser que olha para a vida ou para aquilo que a gente pensa que seja a vida e faz as suas análises. Obviamente que são conclusões, entre aspas, bem entre aspas, que não se pode assumir como taxativas, tremendamente esclarecedoras, tremendamente corretas, mas
O fato é que o nosso organismo, ele para quando suas funções, por essa ou aquela razão, são comprometidas ou estão comprometidas. E ele vai definhando, e cada vez ele vai tentando algum tipo de subterfúgio para poder resistir e manter esse eu físico funcionando, até que chega uma hora que o colapso é inevitável. Como diria aquela frase dos Borgs da série Star Trek, é inútil resistir. Então, como é inútil resistir, esse corpo simplesmente ele falha drasticamente e aquilo que pulsava no seu interior, 1, 2, 3 segundos depois já não pulsa mais. E não é possível mais, por um passe de mágica, por um milagre para quem acredita nisso, retornar para aquele corpo. Ele não consegue mais atender os mínimos requisitos para sustentar vida. Aliás, ele sustenta a vida sem as bacterianas, as viróticas que vão consumir aquele organismo a partir do momento que ele passar para debaixo da terra ou dentro de uma gaveta de um cemitério. E ali as bactérias que estão no nosso próprio corpo e naquilo que nos envolve, nas nossas roupas, elas vão se proliferar e elas mesmas vão consumir aquele corpo até que reste só as partes que elas não conseguem digerir, transformar no pó de onde nós viemos. Porque à medida que nós fomos formando o nosso corpo, nós fomos consumindo substâncias de outras criaturas, que afinal de contas, sendo vegetal ou animal, nós somos consumidores de cadáveres também. E as bactérias vão consumir o nosso cadáver. O vírus não, porque vírus ele faz uso do organismo vivo como hospedeiro. As bactérias também, mas algumas elas vão até o limite da sua capacidade e outras que eram pouco relevantes no nosso organismo passam a fazer parte de outras partes do nosso corpo, do corpo em que esse eu vivia, e simplesmente ele é consumido. Restam somente os ossos, cabelos, dentes, quando os temos, senão vai restar aquilo que tiver que restar. E aí, o que é a morte, segundo o meu conceito, a minha forma de entender, a minha forma de ver? O que é a morte? A morte nada mais é do que o colapso que vai ocorrer com tudo aquilo que existe no nosso universo. Tudo no nosso universo um dia nasceu, um dia surgiu de alguma forma para existir dentro dessa criação. E algum dia, mais cedo, como nós, que somos seres de vidas curtas, e outras criaturas que têm vidas mais curtas ainda, se eu não me engano, mosca tem um período de vida aí de alguns dias, 20 dias. Outros animais, outros seres têm períodos de vidas mais longos. É o caso aquelas tartarugas gigantes das Ilhas Galápagos. É o caso, por exemplo, das sequoias nos Estados Unidos. Então, é o caso, por exemplo, de uma estrela que ela nasce de uma nuvem de gases, vive 8,
10, 12, 15 bilhões de anos, desculpa, e depois ela colapsa através de uma explosão, de uma nova, de uma supernova, ou ela colapsa sobre si mesma, formando uma anã branca, um pulsar, um quasar, que tem ainda um tempo de vida muito longo, até também esgotar as suas reservas de energia, ou mesmo um buraco negro. Buracos negros eles surgem de colapsos de estrelas e estrelas massivas ou até supermassivas e tem um tempo de vida que nós não conseguimos ainda, devido à nossa vida curta, estimar. Mas, aparentemente, devam ser os corpos mais longevos desta criação. E por que eu digo longevos? Porque estima-se que a energia que um buraco negro ou uma anã branca, um quasar, um pulsar, estima-se que eles tenham ainda tempos de vida de bilhões, talvez até trilhões de anos. Então, mesmo que este universo, ou neste universo, todas as luzes se apaguem, isso não quer dizer que não existam corpos que ainda emitem algum tipo de radiação existindo dentro dessa criação. Então, acabar com o hidrogênio significa simplesmente que outras formas, entre aspas, de existir continuarão existindo. Continuarão existindo por bilhões, vários bilhões de anos depois que o hidrogênio acabar, ou vários trilhões de anos. Então, quando nós ouvimos, ou quando eu ouço, né, que não, o nosso universo ele tem ainda 50, 60, 70, 80, 100 bilhões de anos ainda de tempo de existência. Não, não é só esse tempo que ele tem de existência. Ele tem muito mais ainda. E talvez, nesse tempo, em ainda a humanidade existindo, ela não tendo se consumido de alguma forma, talvez nós aprendamos a fazer uso desses corpos que ainda vão restar aqui dentro desse universo, como eu falei, os pulsares, quasares, os buracos negros, talvez nós venhamos a fazer uso desses corpos para manter a nossa futura ou as nossas futuras formas de existir, sejam elas ainda em corpos físicos, sejam elas em corpos híbridos, biônicos, quem sabe? Mas o fato é que, em existindo posteridade, como diz a mensagem tal, talvez nós possamos não mais morrer, não mais temos corpos que precisem ser reciclados por processos orgânicos. Talvez, em algum momento no futuro, a morte seja banida e precisemos de mais seres com vida um pouco mais longa para colonizar outros planetas, outras galáxias, outros
universos? O fato é que tudo nesta criação tem o germe, ou germen, ou o princípio da morte, ou daquilo que nós chamamos de morte, ou daquilo que nós chamamos de mudança de estado. Para aqueles que acreditam, é uma mudança de estado. Você simplesmente deixar o corpo físico e passar para um outro estado de existir. Mas será que nesse estado de existir a vida ainda perdura? Será que ela tem um prazo de validade maior? Você já se perguntou sobre isso? Se, como espírito formado pela tríade imortal, que a gente chama de imortal, você já se perguntou o quão imortal essa tríade é? Ou ela deve ser? Será que não vai existir um momento em que ela deixa de ser tríade e passa a ser só o corpo átmico? Será que vai existir um momento em que mesmo esse corpo átmico ele deixe de existir e fique somente aquilo que seria a essência do eu? Seriam novos tipos de mortes? É um caso para a gente pensar, não é? E a morte? Você está preparado para a sua? Confesso que, por mais preparado que a gente pense que está, eu penso que nunca estamos. Ah, mas eu não gosto eu não gosto dessa vida. Eu, particularmente, não gosto dessa vida. Particularmente, não. Por tudo aquilo que eu vejo, por tudo aquilo que eu percebo, por tudo aquilo que eu sinto. Eu não gosto. Particularmente, não. Ah, mas então você quer morrer? Não, não quero. Não tenho essa intenção de partir neste exato momento, por exemplo. Mesmo porque o corpo ainda está aguentando bem. Se e quando ele vai entrar em colapso, por alguma razão dessas muitas que eu mencionei, não sabemos. Essa realmente é uma das grandes incógnitas dessa existência. Nós sabemos quando viemos ao mundo, porque nossos pais nos falaram. Olha, você nasceu no dia 30 de maio de 1962, às 10h40 da noite. Tá. Aí você conta ali um período de gestação. Então, quando você veio ao mundo, você sabe. Quando você vai sair dele, é um segredo guardado a sete chaves. Sete chaves. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Mas é algo que gostaríamos de saber. Porque se a gente soubesse que daqui a 3 dias esse corpo vai entrar em colapso, seja por um AVC, seja por um infarto do miocárdio, talvez a gente buscasse ser pessoas melhores, talvez a gente pudesse
encher a cara, comer todas as picanhas do mundo, fazer algumas bobagens que nós nunca fizemos, ou não, ou parar e analisar o porquê que daqui a 3 dias o nosso corpo vai entrar em colapso e tentar compreender o porquê que isso ocorre. Isso ocorre porque a nossa criação, de fato, ela é imperfeita. Ah, mas você está falando bobagem. Não, não estou falando bobagem. Analise. Pare, ouça bem aquilo que eu estou falando, que a criação é imperfeita, porque se ela fosse perfeita, ocorreria aquilo que eu falei no começo do vídeo. A gente simplesmente aconteceria aqui dentro, lindos, belos, maravilhosos, amaríamos, alguns odiariam, e simplesmente desaconteceríamos daqui de dentro, simplesmente nos desfaríamos como um processo de sublimação, ou seja, passaríamos do estado sólido para o estado espiritual e continuaríamos as nossas existências em um outro nível e talvez até voltássemos para cá numa outra condição, numa outra, num outro corpo, para experienciar outras experiências, outras maneiras de existir, e também desaconteceríamos quando estivéssemos satisfeitos com as experiências, também desaconteceríamos. E não haveria necessidade de ter um corpo que simplesmente entrasse em colapso e deixasse aquelas pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, em desalento, em desespero, em total solidão, em total desânimo, porque, em tese, e aqui partimos para nossas suposições, né? Em existindo essa tríade imortal, que nós supusemos que exista, aqueles que nos antecederam estão ao nosso lado, ou podem estar ao nosso lado. Eu faço assim, eu posso estar batendo em 2 ou 3 deles. Eles, em tese, nos veem, nos ouvem, nos sentem, mas nós, ou a grande maioria dos nós, não os vê, não os percebe, não os sente. Talvez até quando você começa a pensar em alguém que te diga respeito, vem aquela sensação de melancolia, de quase tristeza, e aí te vem um arrepio na nuca, na cabeça, no braço, como se alguém tivesse te pegando no braço e falando: Olha, eu estou aqui, você não está me vendo, mas eu estou aqui, tá? Eu percebo você, você não consegue me perceber, você não consegue me ver, mas eu te vejo e sei, sinto o mesmo que você está sentindo com relação a mim. Eu também sinto saudades, porque eu te vejo, ou eu encontro com esse seu eu, quando o seu corpo está dormindo. Mas quando você retorna, o seu eu retorna a ocupar o processo de consciência desse corpo, você não guarda a lembrança do encontro que você teve comigo. E, de fato, para a maioria de nós, é isso que acontece. Nós não conseguimos nos lembrar, ou pelo menos não temos uma nítida lembrança do encontro, ou dos possíveis encontros
com aqueles que nos antecederam, seja quem for, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avó, avô, esposo, esposa. Nós não conseguimos manter essas lembranças. Por quê? Porque de fato, e aqui vai mais uma dos meus pensamentos, de fato, nesse corpo é que nós estamos mortos. E nós morremos duas vezes. Morremos quando nascemos, morremos para a vida, que seria, em tese, a verdadeira, aquela que deveríamos viver, e morremos novamente quando recuperamos a liberdade de sermos aquilo que sempre fomos, que são seres espirituais. Ah, mas espírito existe? Não sei. Vá verificar por você. Eu posso dizer por mim. Experiência minha não é sua. A sua você tem que adquirir por si próprio. Se você me perguntar, ah, você acredita que exista? Eu acredito, não, eu sei. Como eu já falei em outros vídeos, eu sei. Mas isso é para mim, isso é válido para mim. Não é válido para você. Pode não ser válido para você. Pode ser válido para você em termos de, ah, eu acredito naquilo que o Adilson falou. Não acredite, não. Não acredite, não. E se eu estiver errado? E se eu for um louco? Falando um monte de bobagem aqui. Então, vá vivenciar, vá experienciar. Por quê? Porque você só vai ter a prova, você só vai poder comprovar se de fato você vai continuar existindo ou não depois que o seu corpo parar de funcionar. Eu só vou saber realmente depois que esse corpo parar de funcionar. E a morte, essa segunda morte, o pessoal fala, né, em segunda morte. Nós temos já duas mortes aqui nessa vida. Uma quando nós nascemos, que nós morremos para o mundo espiritual, e a outra quando esse corpo morre, que nós morremos para essa vida e renascemos para o mundo espiritual. Então, eu espero ter pelo menos gerado com essas minhas falações, essas minhas doideiras, pelo menos algumas sementes para que nós possamos refletir sobre esses assuntos, sobre esse assunto, que para nós ele é urgente. Por que urgente? Porque você não sabe quando você vai, meu caro. Eu não sei quando é que eu vou. A gente não sabe. Por isso que ele é urgente. É urgente para que a gente gere nos nossos psiquismos ou nos nossos neurônios a sensação de que algo, pelo menos, nós compreendemos do processo de existir e do deixar de existir fisicamente. Tá bom? Era isso. Esse monte de bobagem que eu queria deixar para vocês aí. Espero que seja útil para alguma coisa. Se não for, simplesmente descarte, jogue fora. Jogue fora mesmo. Porque se não é útil, melhor não guardar. Melhor não guardar. Tá bom? E aí, se foi útil, deixa o seu like aqui embaixo. Deixa um comentário ou algum comentário. Questione também. Compartilhe com quem você julgar que deva compartilhar. Se quiserem, também mande perguntas para a gente pelo e-mail adilsonresponde1@gmail.com e nós ficamos por aqui desfazendo a nossa corrente interdimensional, como eu gosto de falar,
e ficamos para uma próxima oportunidade tratar de assuntos que nos sejam relevantes. Um abraço e muita paz para todo mundo.